Programa hoje com um assunto que costuma gerar muitas dúvidas, muitos questionamentos, que é hipnose. Há mais ou menos 2 meses, um hospital na França realizou uma cirurgia cardíaca de troca de válvula sem anestesia, usando apenas o método da hipnose. O paciente tinha 88 anos, ficou acordado e disse que não sentiu dor. Toparia, Davi? Não? Sem anestesia? Sem anestesia. Mas não sentiu dor. Mas ele disse isso depois. Vai que não dá certo. Vai que vai dar errado. Não tem como. Tem um filme americano que, Awake, que o cara fica, ele toma anestesia, ele fica consciente, mas não tem reação nenhuma. Imagina, a sensação deve ser absurda. Você toparia, Raíssa? Eu toparia. Eu gosto disso. Eu toparia. Na real, eu vou topar, né? Vai topar com puentes? Mas não vamos fazer cirurgia não, gente. Pelo amor de Deus. Não, cirurgia não. Só hipnose. A pergunta é, toparia a cirurgia? Eu toparia a cirurgia, toparia. Ô, doutor Fernando, como é que isso é possível? Como é que acontece? Gente, isso é um tipo de anestesia, só que sem um medicamento. Na verdade, a gente sabe que o nosso cérebro, ele mistura as informações que a gente pega do mundo físico. Então, tato, paladar, olfato, até mesmo percepção de dor ou não. O significado de se isso é ruim, se é angustiante ou se realmente é doloroso, acontece tudo dentro da cabeça. Então, através do processo hipnótico, a gente consegue desviar esse caminho neural do tradicional e da tradicional dor para uma outra sensação. Mas com qualquer pessoa? Existem pessoas que têm mais suscetibilidade, mas, a princípio, qualquer pessoa pode ser submetida ao processo. O mais interessante é que isso implica em menos risco do ponto de vista anestésico. Você imagina, uma cirurgia muito curta poderia ser feita assim, ou uma cirurgia de grande porte num paciente, por exemplo, com problemas que, se fosse anestesiado, com medicamentos tradicionais, poderia ter eventualmente um problema cardiovascular na hora da cirurgia e até seria contraindicado. Então é algo que vem para agregar. Aqui mesmo no Brasil, o SUS, desde março, né, ele começou a realizar, a admitir o tratamento com a hipnose como uma forma de alternativa ou complementar de tratamento. O Fábio está fazendo isso há 20 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo? 24 anos. E agora se chama medicina integrativa, você integra tudo, sabe? E o mais interessante que a vezes não somente em cirurgia, nós temos feito hipnose para colocar pacientes em ressonância magnética que não entram. Sim, muitas pessoas. Pela claustrofobia. Sim. Com hipnose, como falou o Dr. Fernando, é menos riscoso, menos risco tem a pessoa. Ele entrou hipnotizado, já sai, pronto. É verdade, tem muitas pessoas que têm um pânico tamanho da máquina, né? Fechada, e que precisam realmente... O teto fica aqui também, e o barulho e tudo, né? Agora, em qualquer paciente, funciona com qualquer paciente, essa é a minha dúvida. Olha, esse senhor de 88 anos... Nós trabalhamos em clínica odontológica, por exemplo, com pacientes especiais, com síndrome de Down e paralisia cerebral. Se com esses 2 casos dá com todo mundo. O negócio é que você tem que saber conversar bem com o paciente e saber programar o paciente, que é a diferença. Por exemplo, se um gago me pide para não gaguejar mais com hipnose, eu deixo mudo gagueja. Então tem que saber pedir, tem que programar, entendeu? Uma senhora falou para mim, Fábio, eu não quero ter medo de avião, o que eu faço? Não viaje. Então, não, eu quero chegar a Miami, é outro papo diferente. Por exemplo, então depende muito do desejo da pessoa e daquilo que ela quer. Ela está muito aberta para isso. Eu acho que a fé é muito importante. A gente conversou sobre isso. É que a mente é específica e literal. Tá? Literal. Vamos tentar mostrar na prática, assim, para como é que funciona? A gente tem uma... prática é muito melhor, verdade? Não é, não? Vou trazer a Luísa aqui. Luísa, senta aqui do meu lado, por favor. Bom... Está dizendo, o Fábio trabalha na clínica da dor, então tratamento não só de dor, mas também de fobias, de ansiedade, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. A Luísa tem um problema que é com... Lagartixa. E que tipo de problema você tem? Então, É pânico? É fobia? É fobia, né? Porque, assim, acho que medo, a gente tem medo de várias coisas. Medo de altura, a gente tem medo de ser assaltado. O meu caso com lagartixa é porque eu sei que é um bicho que não vai me engolir, mas eu não sei explicar o medo que eu tenho, que é desde criança. Você não lembra nem desde quando ele apareceu? Não lembro. Esse é um tipo de coisa... Claro, e a nós, na hipnose, não nos interessa o porquê. Ao médico, sim, porque trabalha com o cérebro. Nós trabalhamos com a mente, que é um software.
Não me interessa porque me interessa como ela, quando chega o momento, controla. É diferente. Vou pedir para você sentar aqui, então, para ver pro lado de cá, para a gente poder tentar ver como é que poderia ser. Quer dizer, a Luísa fez o seguinte, a gente contou para ela sobre a vinda do Fábio e ela topou iniciar o tratamento, porque é claro que não vai ser assim, agora, acabou. Mas ela topou iniciar esse tratamento para se livrar, porque é uma coisa que te atrapalha, né? Então, tentar iniciar esse tratamento com você aqui. Como é que você procederia com ela? Primeira parte, eu hipnotizo ela. Deixa eu ajudar você a segurar o microfone para você, não é melhor? Primeira parte, eu hipnotizo ela e controlamos o medo. Pronto. Quanto tempo dura esse controle, não sei. Então, aí tenho que ensinar para ela que toda vez que ela se presente frente al estímulo que da medo, seria lagartija, jacaré ou lagarto, lo que seja, ela vai controlar. Porque tem medo a todo o que é áureo, né? Todos os animais que rastejam, é? Não. Cobra não. Mas... Você não tem medo de cobra e tem medo de lagartixa. Mas é muito doido. Não é doido? Não, isso é interessante para mostrar o que é mesmo a fobia. Você percebe que às vezes tem. Porque a fobia não tem lógica. Não tem uma lógica racional. E o circuito no cérebro fica. Que a gente passa, as pessoas acham ridículo. De olhar para essa casca que você tem medo? Ai, meu Deus. Tô com 3 aqui. Lagartixas. Não pode olhar. E não é brincadeira quando ela faz isso, gente. É porque realmente é uma coisa que foge do controle. Depois eu falo para vocês que foi o que eu falei no ouvido. Porque quanto mais devagarinho eu fale para ela, ela mais presta atenção. E a gente tem que imaginar que está numa situação, né, de... ao vivo, né? de exposição, né? Me pode mostrar, por favor? Pode mostrar? Olha ali, tranquilo. Aqui, Luiz. 3 aqui que eu te falei antes, lembra? São essas aqui. O que você sente nesse momento, Luiz? Ridículo. Pode botar? Tá ridículo. Eu ridicularizei a lagartija. Le puse um biquíni vermelho com pintas douradas, um moño azul na cabeça e tinha uns óculos que usava Marilyn Monroe, aqueles brancos de Carey. É o que está vendo. Ela está vendo isso. Então se ridiculariza o medo. O que estamos fazendo? Eu estou instalando em ela algo que se chama irreverência. Somente as pessoas que são irreverentes não têm medo a nada. Seria, e daí, qual é o problema? Irreverência nela seria, e daí? Qual é tu profissão? Jornalista. Jornalista é muito sistemático, entendeu? Então, e daí? E a gente é muito desconfiado também. Totalmente. Não é? A gente é bem desconfiado. Ela está com minha mão aqui segurada. Mas isto seria uma espécie de auto-hipnose. Quando eu estou aqui, ela está carregando. Se eu chegar perto com a lagartixa, ela vai ter a mesma reação? Ou seja, te vai aproximando aos poucos, vai sensibilizando. Tudo bem? Pode chegar mais perto? Mesmo quando você soubesse, por exemplo, que não é uma lagartixa de verdade, você teria medo? Então, eu já passei por... Eu já tô vendo que é lagartixa. Mas em outras situações ela nem ficaria perto de mim. Espera um pouquinho mais. Fica tranquilo. Respira tranquila, como te ensinei. Aí está. Como vê? Está com moño, está de boca pintada, batom, como está? Tá rosa, cor de rosa. Cor de rosa, Garcia, não? Dá pra ver que é de mentira, que é cor de rosa. Como cor de rosa, el software de ela dice, cor de rosa no es agresivo, ¿entendió? Es como, imagina um cachorro Doberman, cor de rosa, não agrede, entendeu? Então tem uma técnica, vou pedir, pode afastar um pouquinho? Posso. Se você soltar a mão dela, hoje ela começou esse tratamento. Ela vai ter que refazer isso, porque em outros... Ela vai substituir minha mão por uma programação que vai ficar com ela. Imagina que a hipnose é um celular. Quanto tempo dura a bateria? Não sei. Ela vai aprender a carregar o celular dela. Isso seria auto-hipnose. Então, vou pedir agora para o doutor Fernando explicar para a gente no telão o que acontece dentro do nosso cérebro para que a gente consiga fazer esse desligamento de algo que a gente nem sabe por que tem, que é esse medo, e recolocar, reprogramar alguma coisa para não ter mais aquele medo. Porque é isso que mais ou menos ele disse que acontece, que ele reprograma, né? Exatamente. Vamos ali. Então aqui a gente tem um esquema, um desenho do cérebro. Durante o processo de hipnose, a pessoa ela começa a ter um relaxamento do corpo físico e mental. Então, através de sugestões monótonas, uma voz mais calma, serena, tranquila,
Isso faz com que áreas do cérebro relacionadas com a visão, então a gente está falando aqui da parte do lobo occipital, então ela vai imaginar a lagartixa, enfim, colocar as roupinhas ou não, que o Fábio brincou, vai ser mais acionada essa área. A amígdala, que é a entrada da parte emocional, que é o que dá o colorido do medo intenso, ou da raiva, enfim, para ela é medo, da fobia, também está envolvida no processo, assim como o hipocampo, que é a área relacionada com a memória. Então essas áreas elas começam ativadas de uma forma diferente. Quando o transe ele entra e a hipnose começa de fato a funcionar, uma região chamada giro do cíngulo anterior, então ela é mobilizada. E é aqui onde existe o significado, que antes ela dava, por exemplo, ela dava um poder incrível para a lagartixa, agora ela para de dar esse poder. Quando ela volta do transe, ou até mesmo durante esse momento da hipnose, comunicações de neurônios entre essa região e o córtex pré-frontal, que dá para a gente a consciência, são acionadas. Então é um novo caminho daquele significado que a gente consegue ver na frente dela. Então a lagartixa perde aquele poder, para ela especificamente. Isso durante o processo. O desafio é com a terapia, com que esse caminho seja o oficial. E fique mais automatizado. Porque, por exemplo, quando não é fobia, medo, como é que vocês lidam com medo? Como Gente, eu quero essa recarga celular, pelo amor de Deus. Eu tenho pavor de rato. Pavor, pânico, é mesmo? Pânico de rato. Bota um leão na minha frente, mas não bota um rato. Eu vi essa menina, tipo, do nada aqui para não ter medo de lagartixa, eu falei assim, pô, preciso posso fazer disso. um negócio desse aí. Mas normalmente quando não é fobia, quando é medo, Silva, como é que você lida com o medo seu? O que você faz normalmente? Já tive vários, assim, tipo de palco, muito medo. Eu sempre toquei, mas nunca tinha encarado público, né? Tocava em orquestra, assim, é um pouco mais fácil. De repente tava cantando, tinha que cantar para um monte de gente. Foi terapia, meditação, comecei a aprender meditação, ficar mais calmo, aprender a respirar, fiquei mais sereno. A hipnose tem a ver com a respiração, né? É. Você encara como, Raíssa? Eu tinha medo de barata. Eu tenho ainda, mas começar a morar sozinha, eu tive que aprender sozinha a trabalhar esse medo e olhar pra barata e tentar. Se eu não matar ela, eu saio de casa, ela fica em casa. Eu comecei a trabalhar isso. Mas eu também medito, então acho que a gente sempre tem que lidar por esses caminhos. O que a gente vai vendo é que as pessoas vão buscando um caminho de fazer o cérebro funcionar de uma outra maneira que não aquela, né? Eu vou mostrar uma reportagem feita pela nossa parceira Gabriela Lian, fala de uma fobia que eu tenho muito, que é com avião. E essa mulher, com uma sessão, conseguiu lidar com isso, porque o trabalho dela exigia que ela viajasse. E a gente vai conhecer, então, a Camila. Vamos ver. A Camila garante que hoje enfrenta qualquer viagem de avião com a tranquilidade de quem está sentada numa praça como agora. Mas nem sempre foi assim. A mãe dela, Thelma, já presenciou momentos de muita tensão e decidiu procurar um tratamento para ajudar a filha. O que você sentia nessas viagens difíceis? Pânico, medo, sofrimento. Era bem angustiante estar num lugar fechado e que na minha cabeça tinha um risco enorme de um acidente. O que aconteceu para você desenvolver esse pânico? Isso começou depois que eu passei por uma turbulência muito forte de um voo de Salvador para São Paulo. E eu não estava com os meus pais. Eu estava sentada do lado do meu tio-avô, que não tinha medo de nada, nunca teve medo de nada na vida. E eu percebi que ele estava com medo. E eu acho que ali eu desestruturei. Foi sua mãe que decidiu procurar ajuda? Foi minha mãe que decidiu procurar ajuda. Eu fiz um tratamento de hipnose com um conhecido, uma pessoa de muita confiança, e depois disso eu nunca mais tive problema. Como médica, a senhora acreditava que a hipnose poderia resolver o problema da sua filha? Eu não acreditava. E assim, o primeiro voo, que foi 3 dias depois que ela fez uma única sessão de hipnose, foi realmente uma surpresa fantástica. Ela não teve mais nenhum tipo de problema, ela passou a voar com maior tranquilidade, acabou. E hoje, como é que você se sente durante uma viagem de avião, até quando tem uma turbulência? Tranquila. Como se eu estivesse pegando um carro pra ir, não sei, da esquina da minha casa até o shopping. Se tiver turbulência? Nenhum problema. Ela estava me contando aqui que ela já passou por situações constrangedoras, assim, por conta de uma lagartixa, né? Verdade. Dá uma ideia pra gente, assim, de algo que você já fez. Na época de escola, né? Acho que a pessoa que deve estar me assistindo agora, que até hoje eu não sei quem foi, já chegaram a colocar dentro do meu fichário uma lagartixa de borracha, sei lá, de brinquedo. Como essa aqui, né? Que essa aqui é de borracha. Não, essa é rosa. Essa é rosa. Não dá pra ver que é de brinquedo. Ah, sim, é rosa.
Mas era uma, tipo, muito, muito de verdade, muito. E eu cheguei a apagar, assim, desmaiei na hora. E teve outra vez que saiu do quadro. Eu tava assistindo aula, o meu professor tava dando aula e de repente saiu uma lagartixa de trás do quadro e eu fiquei paralisada. Eu chorava tanto que eu não conseguia levantar. Parece que eu perdi a força na perna. E foi horrível, assim, é uma situação constrangedora, né? Então, você fica assim, sem reação. E é uma coisa que já me travou muito. Eu, tipo, já com meu filho pequeno também, uma vez eu tava com ele no colo, ele era recém-nascido. Tava com ele no colo e apareceu uma lagartixa e eu comecei a gritar com meu filho no colo. Imagina, você com recém-nascido. E na época até meu marido falou, cara, você não pode fazer isso. Só que assim, eu não consigo controlar. Não era controlado. Entendeu? Não, agora eu imagino, doutor Fernanda, controlar. Quantos questionamentos, quantas conversas ou quantas reuniões para incorporar uma técnica que muita gente fica imaginando que isso que ele faz é mágica. Tem gente que imagina que é ilusionismo, que seja charlatanismo. Então, deve ser difícil nesse meio médico conversar e fazer esse casamento de terapias alternativas. Seja essa, seja outras terapias que a gente tem. Não é simples, não. Mas assim, a ciência sempre vem ajudando a gente em comprovar coisas que a gente imagina. Então, com exames, por exemplo, de ressonância magnética funcional, que conseguem mostrar que áreas do cérebro são acionadas quando o indivíduo é colocado em determinada situação, como, por exemplo, hipnose, isso já dá pra gente um embasamento para mostrar que a coisa está funcionando diferente, que o cérebro está funcionando diferente. E, além disso, trabalhos clínicos, além de eletroencefalografia. Vou te dar um exemplo. Tem um fisioterapeuta chamado Rodrigo Rizzo que pegou 100 pacientes, publicou recentemente esse trabalho, com dor lombar, um problema que toda a população tem. Dividiu em 2 grupos. Um grupo só recebeu educação sobre a dor, enfim, e outro grupo, além disso, recebeu sessões coletivas de hipnose, depois aprendendo auto-hipnose. Quando foram avaliados os 2 grupos, o grupo que recebeu a hipnose tinha menos dor lombar e ela era menos pior e menos intensa no período de 2 semanas e de 3 meses, sem nenhum remédio adicional, simplesmente com esse trabalho diferente. Então, quando a gente começa a ter noção que existe um embasamento científico real, trabalho a gente chama cegado, ou seja, quem avaliou não participou do processo, então não interferiu em nada. Não sabe nem do que estava avaliando. Quando a gente tem acesso a essa informação, e a informação que a gente vê imagem e o funcionamento elétrico do cérebro, a gente consegue provar e entender que, de fato, alguma coisa diferente está acontecendo. E não é bruxaria ou então um charlatanismo. Alguma coisa de fato acontece. E o cérebro pode ser tratado dessa forma, não só com cirurgia, não só com remédio, mas também de uma abordagem diferente. Sabe que nós, na USP, na Ciudad Universitaria, estamos trabalhando com biomedicina, haciendo pesquisas que son inéditas en un mundo, con modulación sensorial da dor, por ejemplo. Pegamos pacientes saudáveis que no podemos tirar dor porque no tienen dor, mas provocamos dor en él, sobre todo dor alodiña. Entonces, si provocamos dor, podemos tirar a dor. Y estamos haciendo también en el Hospital Mario Covas, con un grupo de anestesistas, medindo la profundidad de la anestesia hipnótica con bispectro. Entonces, ahora, realmente, la USP, el Hospital de las Clínicas, está dando mucho apoyo a estas pesquisas que realmente están saliendo a nivel mundial y nos están dejando en un patamar muy elevado en cuanto a parte científica, porque convencer, cuando yo entré en el Hospital de las Clínicas hace 24 años, meu jefe decían que él era loco y que hacía un bruxo acá adentro. Entonces, e, bueno, dava certo. Foi caminhando, né? Da evidência dava certo. As pessoas que estão assistindo ao programa mandaram mensagens, vamos dar uma olhada. Mr. Rocha, já fiz hipnoterapia para estudar e hoje estou na Faculdade Federal. Ele conseguiu um resultado positivo. Fiz hipnoterapia para controlar a dor no parto e foi muito eficaz. A gente tem aqui na nossa plateia a Vera. Tem um microfone, tá aí, não? Não, mas a gente... Opa, tá aqui. A Vera disse que já foi hipnotizada entre as pessoas aqui que vieram assistir ao programa quando a gente falou do tema. E para ela também parece ter funcionado bem, né, Vera? Deixa eu chegar até aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você fez para quê? Isso, enxaqueca. No Instituto de Neurologia de Olindo Couto, em Botafogo. Eu passei por um processo de hipnotização, onde eu só escutei o médico falar comigo e parece que eu apaguei. Quando eu voltei, ele só me perguntou, está sentindo melhor? Eu estou me sentindo melhor. E daí em diante eu não tive mais as enxaquecas. E você atribuiu essa novidade no tratamento. Isso. Você já devia ter feito de tudo e tentado de tudo, né? Eu tomava uma medicação que era me dada nas coxas, aquelas pistolas que era de vacinação de neném, eram dadas nas coxas. Por causa da enxaqueca, que era muito forte. Eu tinha que ficar no escuro todo o tempo.
Então, eu não tinha praticamente vida. Então, eles passaram para a hipnose. E após a hipnose, funcionou. Muito obrigada por contar a sua história, viu? Raíssa, quer fazer pra barata? Ah, eu quero. Eu queria falar uma coisa. Eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente e falava muito sobre isso, sobre hipnose e tal. Murphy. Oi? Murphy. O autor, sim. E o quão o nosso subconsciente que cria essas coisas e leva para o nosso consciente que cria o pensamento, né? Só que, por exemplo, dela que é físico, não é um medo. Como é isso? Porque o dela é uma enxaqueca. Como é que age na o dela é físico, não é subconsciente, não é um medo, não é um pavor, não é um pânico. Lo que fue el doctor Fernando, que con resonancia magnética se ha demostrado, fue en la Universidad de McGill, en Canadá. Eles demostraram que a hipnose se dá justamente no cíngulo, anterior do cíngulo. Nessa região do cérebro, né? Que donde tem a maior quantidade de dopaminérgico junto. Por isso, para a dor é sensacional. Nós trabalhamos com dor. Temos arriba de 90% de sucesso. Porque tu cérebro libera endorfina en estado de hipnose, que es como un anestésico natural. Ahí fica totalmente anestesiado. Mas a gente brinca con el paciente de acuerdo a cómo él se comunique. Por ejemplo, en área de salud, si digo al doctor Fernando, voy a provocar una vasocontrición, él sabe. Mas si pego un abogado, un arquitecto, un pedrero, y le digo vasocontrición, él morre de hemorragia esperando hasta el vasocontrición. Entonces, decirle a él, imagine fechando una tornera, que tornera sabe lo que es. Entonces, el subconsciente, si usted faló, hay que saber falar con él, de una forma que ele entenda. Né? De uma forma que ele entenda, entendeu? Pra você hoje, se você olhar a barata, ainda tem alguma questão? Cara, eu tenho, ainda tenho, mas eu queria fazer. Queria fazer, posso fazer? Vamos fazer, Fábio? Pode, quer segurar? Aqui, Raíssa. Ai! Calma! O meu... Nossa senhora! Eu tinha um ex-namorado que ele me assustava com as baratas. Isso terminou o namoro, né? Aqui. Essa aqui. Não, eu consigo pegar. Ai, ficou tremendo, até só de ver. Peguei, gente. Mas você sabe que ela é... É de mentira, total. Você vai trazer de verdade agora? Olha que doido. Quando eu era pequena, eu pegava barata. Eu brincava com ela, tinha muita barata na minha casa e eu cresci. Você também? Não, eu já vi rato quando eu era pequeno, já tentei matar, já... Amigos. Hoje eu não posso ver. E você também não identifica em que momento isso apareceu? Não sei. Eu acho que foi um sonho que eu tive. A barata corria atrás de mim e eu achava que ela queria me comer. Depois daquilo, meu amor... Eu tive duas experiências que me informaram que era hipnótica e eu queria saber se faz parte da hipnoterapia. Uma foi esse ano que eu tive minha primeira crise de ansiedade, que eu estava conversando com uma amiga minha no telefone e ela falou, coloca a mão no coração, sente a batida do coração e ouve. A minha respiração ela foi diminuindo, eu fui melhorando. Se eu tirasse a mão do coração, ela voltava com tudo. E eu colocava a mão no coração de novo, ia respirando. E passou. E uma outra situação foi soluço. Eu estava com soluço, aí a pessoa mandou fechar o olho e ela foi passando o dedo no meu rosto e mandou eu acompanhar o dedo. E ela foi fazendo. Passou também. Con técnica de hipnose, porque te desvía a atención. Por ejemplo, eu brinco muito aqui no Brasil, eu sou estrangeiro. Uruguaio, né? Uruguaio. Nem dá pra Que perceber. Se eu não falar... O sotaque faz parte de... Eu brinco muito que o brasileiro é criado neuroticamente do berço. Porque não há nada mais neurótico que a canção de ninar de vocês. Ah, el bicho papón te va a pegar, o boi da cara preta, a cuca vai tu gaiola. Entonces, todo traumático. Mas lo que vocês entram em hipnose é pelo acalanto. Entonces, lo que hipnotiza realmente é o tom de voz. Não é o que você fala, entendeu? Entonces, se você acalanta o nenê e vai cantando, ele entra em sono. Você vê que o melhor hipnótico para nenê é o carro. Você dá uma volta no carro, no quarteirão, e ele dorme. Porque é monótono e rítmico. Então ele vai dormir. Para ela, da barata, o que você teria que fazer para dizer para ela poder... O sea, a primeira coisa é ridicularizar a barata como era. Viu que apareceu na lagartija, então tem que estar treinada, porque senão, enquanto ela pensa como faço, já foi. Então tem que ser automático. Faz com ele, então. Automático. Ó, ela pode fazer com... Não, a Raíssa pode fazer? Claro. Então, vem cá, vamos trocar de lugar. Opa! Luísa. Isso é maravilhoso. Fica em pé, bom dia. Em pé, ficarei. O que você quiser. Junta os pés, por favor.
Me presta o microfone. Junta os pés bem juntinhos. Junta. Fecha os olhos, por favor. Imagina que quando eu disser 3, você tem um barquinho que se balança para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Não deixa cair. 1, 2, 3. O barquinho se balança mais e mais. Se balança para frente, para trás e para frente. O sono bem profundo. E a cabeça cai, vem dormida. Vem dormida, vem dormida, vem dormida. Vem dormida. Quando eu te diga barata, a partir de agora, você dá uma risada. Imagina barata, cor de rosa e com moño azul na cabeça. Cada vez que te mostre uma barata, ou te diga barata, ou você escute a palavra barata, você dá uma gargalhada bem gostosa. Aquela gargalhada que sai do estômago, bem gostosa, bem gostosa. Você está escutando o que eu estou falando, não? Quanto mais baixinho eu fale, o que eu falei do acalanto, nenê, presta atenção. Quando diga 3, você vai acordar. E toda vez que você veja uma barata, ou escute a palavra barata, você dá uma gargalhada bem gostosa que sai daqui. E fala, e daí, é a palavra mágica. E daí. Agora é uma relação de muita confiança. 1, 2, 3. A gente vai fazer que fique irreverente. Pode sentar, pode sentar. Porque muita gente, um dos receios, inclusive muitas vezes meu, é de você ter uma perda do seu controle, né? Então a perda do controle preocupa, né? Sabe que entre as pesquisas que estamos fazendo, O que foi? a gente demostrou, os alemães diziam que a parte de ação fica desligada da consciência e nós demonstramos que não. A parte de ação fica desligada do consciente, que é o crítico. Então, por exemplo, desliga do consciente. Exato, do consciente. Então, você não perde controle, pois você tem consciência. Eu não fico inconsciente. Claro, você fica com consciência. Tá? Por exemplo, agora você me está escutando, está consciente, verdade? Sim. Mas você não tem consciência que está com as mãos cruzadas aqui. Agora foi consciente disso. Sim. Então, esse automático que a gente pega para hipnotizar. Ele que trabalha sem pensar. E aí? Tudo bem, Raíssa? Tudo ótimo. Você lembra do que ele falava? Não, total, tava completamente consciente. Mas pega em outro lugar, assim, eu acho. Não sei nem explicar. Agora, uma coisa interessante, as pessoas geralmente confundem e acham que hipnose, até hipnos, né? O começo, talvez, do sono. É dormir, que é sono, que a pessoa É. vai dormir. E, na verdade, não é exatamente isso. A pessoa fica com um estado de concentração focada, extremamente alto. Total. É como se todo o ambiente deixasse de ter importância e simplesmente aquela informação ela fosse realmente valiosa para você. O que aconteceu com a Raíssa? Como é que você está... Fecha os olhos, Raíssa. Abre. Fecha. Abre. Fecha agora. Imagina que eu coloco Super Bonder. Porque a mente se programa com imagem. Imagina Super Bonder aqui. E você vai tentar levantar e não conseguir. 1, 2, 3. Bem colado, bem colado. Bem colado as tuas pálpebras. Quanto mais força faça, pior é. Bem colada. Está consciente ou está dormindo você? Tô conscientíssima. Abre. Eso es hipnose. Entonces ella no tiene control en ciertas partes. Ella quiere abrir. Entonces, fecha de nuevo. Abre. Fecha. Abre. Fecha ahora. Imagina você que coloca un Super Bonder. Imagina. Tenta levantar y no consigue. Tenta y no consigue. No consigue, ¿verdad? Calma. Calma, calma. Ahora você fala o siguiente. Tu crítico. Fabio contó 1, 2, 3 y fechó mis ojos. Si yo conto 3, 2, 1, abro. Passa isso? Conta 3, 2, 1. Eu mesmo? Sim, sim, sim. 3, 2, 1. Pronto. E você não conseguia abrir seu olho antes? Eu conseguia, mas é porque, eu não sei, tava... Eu conseguia. Acho que é muito... Conseguia, mas a Eu gente viu acho que que é não. uma programação. Deixa eu ligar. É, muito doido. Você ficou olhando bem assim. Você Por exemplo, imaginaria depois de um dia fazer um tratamento assim? Pro rato a gente faz qualquer coisa. Fátima, em seu caso de medo de avião, por exemplo. Por exemplo, mesmo assim? Aqui, Davi. Gente, eles têm tudo. Essa caixa é do mal, hein? Essa caixa é do mal, né? Não, assim a gente vê que é de mentira, tá tudo bem. É. Tá tudo Tá na certo caixa, pra mim. né? Esse aqui tá tudo na bem, caixa, né? Tá de mentira. E eu acho que também já veio porque eu já vi a lagartixa de mentira, já vi É, a barata já de sabia que mentira. tinha- Você tava já vi a barata de pronto. mentira. Agora, Mas este de verdade aqui você não sabe. Quase. Ó, a gente, vamos conversar. Quem sabe a gente não bola um negócio aí pra você fazer com ele e de repente Pode a gente ser. resolver isso. pode ser. Né? Eu aceito. Você tem que fazer de avião, Fátima. Vamos conversar sobre outra coisa. Mudando de
No caso de avião, por exemplo, a gente programa você para que quando você coloque o cinto todo mundo coloca, todo piloto coloca, quando você escuta o clique do cinto, você apaga. E somente acorda em 3 situações. Quando a porta do avião se abre, ou quando sente fome ou sede, ou quando quer ir ao banheiro. Aí você... Quando eu tô com o quê? Banheiro, a porta abre ou o que mais? Ou fome ou sede. Tá perfeito, tava maravilhoso. Aí vai dormir. Você sim, né? Sabe com quem fizimos isso? Com Tim Maia. Tim Maia também tinha pavor de avião. Entre as primeiras coisas que eu havia chegado recém a Brasil, hicimos com ele e ele viajou hasta Hamburgo, me acuerdo que foi a primeira vez. Viajou perfeitamente bem usando essa técnica de dormir sem saber. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso para 2019, quem sabe, né? Olha, eu por enquanto, sabe como é que eu tenho relaxado? Com música. E é verdade, eu não conseguia nem ouvir música na hora de voar. Nada, eu não conseguia fazer nada. Porque eu não podia fazer nada que atrapalhasse o voo, né? Então eu ficava muito concentrada em não atrapalhar, em ficar leve. Cruzava a perna, quase que voando, fazer menos peso, porque aí eu ficava menos pesada na minha cabeça. Aí prendi a respiração e agora vamos. Mas não dá, dependendo do tamanho do voo, eu fico cansada de ficar nessa posição. Aí, num dos tratamentos vários que eu já fiz, me recomendaram ou imaginar as danças que eu faço, então eu foco, que é mais ou menos o mesmo conceito. Eu concentro totalmente numa coreografia que eu esteja trabalhando. Ou a música. Então a música tem me ajudado muito. Mas no outro dia encontrei o Silva na frente do avião, assim, na minha fila. Eu falei, graças a Deus, qualquer coisa pra ele cantar. Ele foi cantando vai cantando o voo todo, pelo amor de Deus. Um show não, do mas Silva agora no já avião. tô sempre com fone, sempre com o celular. E isso me ajudou muito.